Olá, que alegria estar com você. A partir de agora, o nosso encontro diário aqui na TV Evangelizar. O programa Vida em Foco vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 15h30, 3h30 da tarde, por isso que eu estou aqui com você. E esse programa vai para todo o Brasil, via satélite, também canal digital aberto e pelo YouTube TV Evangelizar Oficial. E hoje nós vamos falar de um tema muito importante, até para você entender a diferença entre os medos que todos nós temos e as fobias. Então, se você tem criança em casa, como que você aprende a discernir se ele está com medo, se isso é um excesso na cabeça dele, se precisa de um tratamento ou não? Se você tem outras pessoas muito medrosas, será que é preocupante? Então, medos e fobias, o nosso tema principal. Por isso, fique comigo, começando o programa A Vida em Foco. Vamos começar então falando sobre os seus medos e principalmente discernir se esse medo é algo preocupante, se já passou do momento de defesa e está se tornando uma patologia. Sobre isso que a gente vai conversar para que você aprenda a lidar de uma forma profissional aqui com esse problema, se for de fato uma fobia. Então eu vou dar aqui as boas-vindas a Dr. Eugênio Brajão, que é psicólogo clínico, gestor de pessoas, especialista em psicologia hospitalar, dependência química, também psicologia e psicopatologia. Dr. Eugênio, que está na cidade de São Paulo, seja muito bem-vindo, obrigada pela sua participação aqui hoje. Boa tarde. Obrigada, doutor Eugênio, pela tua participação. Vamos começar pela definição, então, básica, para que as pessoas possam entender o que é, de fato, medo, o que é uma fobia, para daí a gente entender a questão de diagnóstico, se é fácil, se é difícil. Vamos diferenciar, doutor Eugênio? Vamos. Então, assim, o medo, ele funciona como uma forma de defesa, é uma coisa natural, né? Por exemplo, se eu estiver andando no meio de uma trilha e encontrar uma onça, eu vou ficar com muito medo, porque eu vou ter, né? É natural que eu tenha o medo diante de uma ameaça, ou se eu tiver que atravessar uma avenida, né? O medo sempre é fruto de uma situação, de um estresse. Agora, numa condição patológica, eu fico paralisado, eu tenho uma crise de sudorese, eu tenho uma crise de taquicardia, eu posso ter situações onde eu tenho a sensação de falta de ar. Então esse medo, ele está numa condição extrema, e aí entra a condição fóbica, que é um medo que é incontrolável daquela situação, onde você fica totalmente estagnado. Então você deu alguns sintomas que indicam uma fobia. Nenhum medo vai dar uma sudorese, uma taquicardia, mesmo que seja um medo, claro, a menos que seja um medo necessário, igual você colocou. Eu gostei do exemplo da onça, né? Porque uma onça, você tem que estar preparado mesmo, ou para lutar ou para correr, né? Que é o instinto primitivo. Exato. E aí tudo bem. Mas fora isso, vamos pegar aí um medo de avião, ou medo de barata, de aranha, de animal peçonhento, num lugar onde não existem esses animais, né? Numa casa, por exemplo. Se a pessoa começa a sentir esses sintomas, ela pode pensar numa fobia, é isso? Eu posso dizer assim? Exato. Você vai chegar num momento em que você... vamos pensar, por exemplo, na aranha, que é uma coisa muito comum. Uma pessoa que não tem aracnofobia, ela vai olhar para uma aranha. Se for uma aranha grande, por exemplo, como uma tarântula, uma caranguejeira, você vai ter medo e não vai se aproximar, mas está tudo bem, ela está lá, você está aqui. A pessoa com fobia, ela vai ter uma crise extremamente nervosa, ela vai ter todos esses sintomas que eu já falei e ela não consegue lidar com aquilo. Ou ela trava, ou ela corre, mas ela vai chegar a passar mal. Os sintomas, eles vão ficar todos exacerbados na pessoa. Tá, e nesse caso, como que é o tratamento? Porque a pessoa ela vai ter que enfrentar esse medo, que é uma fobia, né? Falando aqui da fobia, porque o medo ela não precisa tratar, certo? Só se for uma fobia, primeiro ponto. Sim. Esse tratamento vai ser com base em, em entender esse medo, ele é racional,
Ou é algo que precisa de algum tipo de medicamento, por exemplo? Primeiramente, parte da pressuposto de compreender se aquele medo, normalmente todo medo exacerbado, ele tem um outro fundo. Por exemplo, vamos trazer uma situação que aconteceu bastante. Devido à questão da pandemia, nós tivemos um aumento muito grande de crise de ansiedade e principalmente de claustrofobia. Por quê? Qual foi a questão? Essas pessoas não eram claustrofóbicas antes da pandemia e se tornaram depois. Qual o sentido disso? O sentido é que quando entraram em contato com uma situação onde elas tiveram que ficar fechada, se arremeteu àquela situação da pandemia, onde havia o medo do contágio, havia o medo de perder a pessoa querida, ou mesmo de morrer. Então, toda fobia, na verdade, ela tem um fundo. Se a pessoa tem crises de ansiedade constantes, então aí sim é indicado ir a um psiquiatra e aí usar um ansiolítico para diminuir o nível de ansiedade. Mas antes disso, se investigar, através do processo terapêutico, as causas dessa questão fóbica da pessoa. Mas uma pessoa ela pode nascer já com uma fobia, por exemplo? Não é muito comum, mas ela pode desenvolver. Normalmente ela sempre é fruto de alguma coisa que está lá atrás. Às vezes até inconsciente, entendeu? Então, geralmente ela desenvolve ou numa situação traumática, é isso? Isso, exato. E vai Exato. se agravando ao longo do tempo, ou a tendência é também diminuir? Normalmente ela fica dentro de um... como normalmente a pessoa tem um medo muito grande, né, uma questão fóbica perante uma circunstância, normalmente ela evita aquela circunstância. Então, por isso, normalmente as fobias elas não crescem. Mas se a pessoa, dentro da sua vida, tem questões de ansiedade muito grande, de estresse muito grande, principalmente, aí esse quadro ele pode sim se agravar. Ele pode entrar com agravamento. Não só esse, como pode gerar até outros quadros fóbicos, entendeu? E qual que é a orientação para que a pessoa lide com as fobias que ela tem? Vamos supor que ela desenvolveu a fobia de andar de avião ou de fazer algum exame e de uma agulha, não sei, né? Se tem fobia de agulha, acredito que tenha também, e a pessoa precise passar por isso. Como que ela vai... Em algum momento ela vai ter que... Isso, como que ela vai lidar? Ela vai ter que enfrentar mesmo assim? Ela vai tomar um remédio antes de fazer? Como que é o processo para que ela enfrente? Primeiro, aí, quando a gente fala do processo psicoterapêutico, é a compreensão de como lidar com suas ansiedades, como lidar com seus medos. Quando você começa a compreender que aquela questão, porque na ansiedade a gente cria situações fantasiosas. A gente começa a imaginar que vai acontecer uma série de coisas. E o pensamento, ele é conturbado, ele não é organizado. Então você começa a imaginar um monte de coisa que pode acontecer. E é por isso que desencadeia todo o processo. Então, quando a pessoa começa a aprender a organizar o pensamento, a diminuir essa condição, a ter um foco apenas, focar em apenas uma coisa, ela começa a organizar isso melhor. Então essa ansiedade, ela começa a deixar de ser algo patológico e passa a ser, com o tempo e o tratamento, lógico, uma ansiedade mais controlada. Então depende muito da condição mental dessa pessoa para que ela consiga sim vivenciar essa situação. Até é interessante porque você citou, por exemplo, o medo de agulhas, né? Sim. E a minha filha mais nova, ela tem medo de agulhas, ela tem uma questão fóbica com agulhas. Então, assim, trazer uma condição de segurança para esse paciente, para essa pessoa, né? Aonde quando você tem essa condição de segurança, a pessoa se sente mais confortável, ela fica mais focada, ela mantém o olhar numa outra situação, desvia o olhar da agulha, desvia, e aí ela consegue vivenciar aquilo de uma maneira melhor. Doutor Eugênio, mais uma pergunta sobre os principais tipos de fobia e se de alguma forma isso é contagioso. Em qual sentido que eu te pergunto isso? De repente tem uma pessoa na família que tem medo de agulha, vamos usar o exemplo da tua filha. Aí, isso, por ver uma situação acontecendo, aquela outra pessoa passa também a ter esse contágio social, né? Ele acontece? Uhum. A gente não usaria o termo contagioso, né? Porque contagioso seria mais ou menos uma coisa como um vírus, uma Sim. bactéria, uma doença nesse sentido. Mas pode ser uma questão, por exemplo, comportamental,
aonde eu vendo o comportamento, por exemplo, uma criança vê o comportamento do adulto com aquele receio, ela passa a repetir o comportamento desse adulto. Passa-se nesse sentido. Porque se a pessoa que eu olho, na onde eu tenho o espelho, que é a minha segurança, ela não tem segurança com determinada situação, como é que eu terei? Sim. Sim, uma questão de segurança, então, né? A insegurança do outro se transfere para a criança. Do adulto passa para a criança. Sim. Então, assim, muitas vezes as crianças absorvem essa coisa ou do pai, ou da mãe, ou da pessoa com quem convive, tio, tia ou alguém, ou desenvolve por si só. Entendi. E para a gente fechar mesmo, quais que são os principais fobias que o senhor vê? A claustrofobia é uma das que tem um número mais alto. O medo de aranha também, né? Aracnofobia. Esses são os que a gente tem uns relatos maiores, assim. O medo de altura também é um que é muito... Por isso que o avião ele tem as duas condições, a altura e o local fechado. Entendi. Por isso que é propício, né? Onde você não tem o controle da situação. Quando você tira isso da pessoa, ela desestabiliza. Entendi. Doutor Eugênio, muito obrigada pela sua participação, agradeço. E um abraço para você e para todo mundo aí de São Paulo. Obrigado, um grande abraço a todos. Obrigada. E um abraço também para você que me acompanha de todo o Brasil, especialmente de Governador Valadares. As imagens que a gente vai sair agora para o intervalo, viu? Minas Gerais, canal 15.1. E olha, clássico musical dos anos 80, que é o Bete Balanço, a personagem principal é lá de Governador Valadares. Sabia disso? Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. E atenção, os jovens de todo o Brasil que gostam de movimento campista, porque o maior encontro de jovens está para acontecer e você precisa agir neste momento. É o Vem Pra Tenda, olha só, porque o Encontro Nacional de Campistas agora é o Vem Pra Tenda Brasil, que é um mega evento que promove momentos únicos de espiritualidade, de reflexão, renovação da fé, muitos avivamentos. Então você pode participar conosco, você jovem, você que quer ter esse momento de oração, quer conhecer outros jovens que te levem para mais perto de Deus, esse é o momento para você. Olha a data que está chegando, dia 30 e 31 de agosto, 1º de setembro, em Curitiba, Paraná. E você se inscreve no site que aparece aí na sua tela, vempratendabrasil.com.br. Olha, jovem, espero você aqui em Curitiba, em Vem Pra Tenda Brasil. Agora nós vamos trazer para você um projeto também para jovens de intercâmbio que vem ganhando o mundo e que dá muitas oportunidades para quem quer abraçar, viajar esse mundo. Acompanhe comigo. Foram quase 6 meses de intercâmbio na Austrália, a mais de 15 mil quilômetros de distância de casa. Não é difícil imaginar que teve muita emoção no reencontro com a família. Muito bom para ela, uma experiência e tanto para ela, muito bom. Foi sofrido para a mamãe, né, aguentar, né? Mas para ela foi uma experiência que ela vai levar por resto da vida. Eu espero compartilhar um pouco do que eu vivi lá aqui. Eu tenho uma pessoa completamente diferente. Marcos, aluno do município de Abatiá, no interior do Paraná, saiu do país para aprimorar o inglês. Evoluí demais, porque quando eu cheguei lá, eu cheguei com 0 inglês. Então, o que eu sabia, ainda sabia errado, porque lá é inglês britânico, então. Mas evolui bastante, agora eu consigo entender bastante e conversar mais ou menos. Os estudantes integram o grupo mais recente de intercambistas da edição 2024 do programa Ganhando o Mundo. Eles tiveram a oportunidade de estudar durante os últimos meses em um curso equivalente ao ensino médio no Brasil, além de aprimorar o estudo da língua inglesa e conhecer uma nova cultura. É muito diferente, tudo muito diferente. É tudo muito incrível. As pessoas são muito
também são diferentes, são muito mais gentis. É muito importante que a experiência deles seja uma experiência exitosa, uma experiência feliz, uma experiência que possa promover a aprendizagem, né? Que não seja algo sofrido, cansativo, exaustivo. Todo esse processo foi feito com muito cuidado, respeitando as individualidades deles. Ao todo, 1.000 alunos foram selecionados nesta edição do programa. Eles foram distribuídos entre 4 países de língua inglesa: Austrália, Canadá, Inglaterra e Nova Zelândia. Maria Luísa não vê a hora de reencontrar os amigos e compartilhar o que viveu. A experiência, né, eu acho, de tudo, assim, de tudo que aconteceu lá, de chegar e poder repassar para todo mundo, para minha escola, para minha família, para os amigos, tudo que aconteceu e incentivar as outras pessoas a se esforçarem para conseguir isso. E sabe que muitas habilidades que esses jovens desenvolvem em programas como esse de intercâmbio é a habilidade de comunicação. E eu quero falar com você que é líder de pastoral, você que se comunica no meio espiritual, religioso, você que é palestrante nesse meio. Nós teremos o primeiro encontro Multicom, que é para capacitar, para dar dicas valiosas para quem se comunica, seja num programa de rádio, de TV católico, seja numa pastoral, seja você com a sua comunidade. Nós teremos os agentes de comunicação para ficarem ainda melhores na evangelização. E olha que nós tivemos alguns nomes inspiradores na comunicação, dentre eles Maria, Mãe de Deus, Apóstolo Paulo, Papa Francisco. Para quê? Para que nesse primeiro encontro esses nomes que eu citei aqui para você possam ser uma inspiração, para que a pessoa aprenda a falar com naturalidade, usar o tom certo para engajar a comunidade. É importante isso na evangelização, não é? E é justamente esse o propósito. Vão ao mundo inteiro e anunciem a boa notícia que está em Marcos capítulo 16, versículo 15. Quando que vai acontecer isso, Carol? Dia 3 de agosto, que é um sábado, o primeiro Multicom arquidiocesano de comunicação. Então faça a sua inscrição, você tem uma informação que aparece aí, ó, tem um telefone que aparece para você, para que faça a sua inscrição e participe desse encontro tão importante de capacitação. Agora nós vamos compartilhar com você algo que recentemente nós vimos no Rio Grande do Sul, que uma grande tragédia, eu não preciso dizer, você estava participando ativamente disso. Porém, projetos nasceram também desta situação. Esse que a gente traz para você se chama Design para Emergência. Design para Emergência, que foi desenvolvido pelo primeiro laboratório de prototipagem do Brasil. Você vai entender melhor nesse vídeo. O primeiro laboratório de prototipagem do Brasil cedia o projeto Design para Emergências. A ideia é criar soluções com o uso de papelão para crises climáticas. Apesar de parecer frágil, o papelão é um material versátil e aguenta muito peso. O material é leve e tem baixo custo se comparado com outros materiais reciclados. A gente resolveu criar um desafio para que eles criassem essas soluções, desde mobiliário, desde abrigos para animais, todas as situações que eles pudessem visualizar dentro de uma situação de crise, como alagamento, como um vendaval, um destelhamento, eles pudessem pensar em soluções importantes dentro de várias áreas, utilizando o design e o pensamento criativo. A gente está fazendo um projeto para as crianças de 7 a 11 anos, que elas têm onde estudar, né, nesse meio de catástrofe, assim, digamos assim. Então a gente está fazendo uma banqueta que pode virar uma mesa, que acomoda até 4 crianças, e elas têm esse espaço lúdico para poder continuar suas atividades escolares e também se distrair em meio à confusão que tiver no lugar. A gente fica pensando em como elas vão brincar e como elas vão pintar, desenhar, poder se distrair um pouco daquele ambiente que está sendo muito difícil para elas, né? Então a gente se sente muito feliz em saber que o nosso projeto pode ser utilizado para esses fins.
Achei genial trabalhar ideias para pessoas que estão, né, numa situação de vulnerabilidade. A gente, por exemplo, está fazendo uma solução que vai dar um pouco mais de privacidade, né, para as pessoas que estão nos abrigos, né, no Rio Grande do Sul. Eu nem sabia que era possível fazer tantas possibilidades, né, com papelão. Eu não sabia que aguentava tanto peso, né, aguenta 3 toneladas se fazer as divisórias certinhas. Então, estou achando genial, estou aprendendo bastante, estou muito feliz de participar disso. A informação pode causar surpresa, mas o material já vem sendo usado na produção de móveis desde 1972. E por incrível que pareça, um banco ou uma cadeira podem suportar até 160 quilos. Os projetos realizados serão doados para as pessoas em situação de vulnerabilidade, entre elas as vítimas das tragédias do Rio Grande do Sul e das queimadas no Pantanal Mato-Grossense. Uma maneira de levar carinho e esperança para quem mais precisa. É um processo de aprendizado também, né? Então é formação não só como profissionais em design, mas uma formação como cidadãos, como pessoas. A gente pretende que cada grupo que desenvolveu que seja compartilhado numa plataforma que todos possam acessar e que a gente tenha um pensamento mais coletivo, né? Que a gente tenha um pensamento de uma forma mais abrangente como comunidade mesmo e sempre pensando em resolver aquela dificuldade do próximo, que é a minha também. E projetos como esse praticam a caridade, um dos pilares aqui da obra Evangelizar, e tomam visibilidade porque nós levamos a evangelização pelos meios de comunicação. Então, se você gosta de saber desse tipo de projeto, se quer nos ajudar a ir mais longe com a evangelização, a conteúdos que nós produzimos aqui 24 horas, eu preciso da sua ajuda. Você que está aí do outro lado, que está nesse momento aqui comigo, eu preciso da sua ajuda. Porque é só assim que nós conseguimos manter no ar essa emissora e continuar transmitindo toda essa mensagem de evangelização. Então tá aqui, ó, no cantinho o QR Code, que um Pix lá de dentro do aplicativo do seu banco você consegue nos ajudar. E muito obrigada pela sua companhia. Nós continuamos aqui 24 horas com você pela TV Evangelizar e eu te encontro novamente no nosso próximo programa A Vida em Foco. Fica com Deus.